Pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai resolver a lista de exercício que eu lancei essa semana de revisão para nossa prova de quinta-feira, certo? A nossa prova vai ter esses conteúdos, né? A gente o conteúdo abrange tanto a parte de funções que a gente viu lá no início, nas primeiras aulas, né? Construção dos gráficos, interpretação dos gráficos, né? Aquele exercício do medicamento que foi bastante polêmico, né? E as aplicações das funções, né? Que envolve substituir os valores de x e y ali da função, dependendo do contexto dela. E por último, que a gente viu também os limites. Calcular o limite das funções por aproximação, onde a gente faz aquela tabela e vai calculando os números próximos, né? Limites finitos através daquelas propriedades operatórias que basicamente a gente viu que basta substituir os valores do x, né, para ter o limite da função. Os limites no infinito que a gente fez com o apoio dos gráficos naquela aula, né, que é para usar na prova, aquela folha com os gráficos, que é a prova que vai ser em consulta, né? E por último, os limites através das propriedades operatórias, que são os últimos exercícios que a gente viu na aula, né? Que a gente vai usar tanto a parte de substituição como a parte dos gráficos, tá? O primeiro exercício sobre gráfico de função. Então está pedindo para construir o gráfico dessa função aqui, 5x mais 6, construir o gráfico dessa função no plano cartesiano abaixo, mostrando o procedimento realizado. Se quiser, pode escrever com palavras, tá? Se quiser, tá, pessoal? A prova vai ser nesse estilo de questões, tá? Não vão ser exatamente as mesmas, mas vai ser nesse estilo. Então pode se basear por essa lista e, claro, por todo o conteúdo do caderno, os slides que eu tenho pedido para a Aline mandar para vocês no grupo, e que eu vou colocar no AVA também. Então vamos construir o gráfico dessa função aqui. Então como é que a gente vai fazer esse gráfico, pessoal? A gente vai escolher aqui no mínimo 2 valores de x e calcular o valor de y correspondente. Qual vai ser esse y? Vai ser calculado através dessa fórmula aqui, 5x mais 6. Vamos lembrar que essa fórmula da função é a fórmula que a gente usa para calcular o y através do x dado. Para valores de x aqui, a gente pode pegar quaisquer dois. Né? Vamos lembrar que no gráfico da função, no plano cartesiano, a gente tem o eixo x aqui na horizontal e o eixo y na vertical. Para valor de x, eu vou escolher valores de x que apareçam aqui, tá? Para poder marcar nesse plano cartesiano. Então, eu vou escolher x igual a 0, e x igual a 1. E vamos ver qual que fica o valor do y para cada um deles. Para x igual a 0, a fórmula está aqui, 5x mais 6. Então, eu só vou trocar o x pelo valor do x que está aqui. Então, se a fórmula é 5x mais 6, eu estou pegando x igual a 0, vai ficar 5 vezes 0 mais 6. Essa conta aqui, 5 vezes 0 dá 0. Então, 0 mais 6. 0 mais 6 dá o próprio 6. Agora, para o x igual a 1, a fórmula vai ficar 5 vezes 1 mais 6. 5 vezes 1 dá 5, então mais 6. E 5 mais 6, 11. Ou seja, para o x igual a 0, o y correspondente é o 6. Né? Lembrando que o y é o resultado da conta. Então, x igual a 0, y igual a 6. Então, para marcar no gráfico esses pontos, x igual a 0, a gente vai aqui no eixo x e eu vou procurar o x igual a 0. O x igual a 0 está aqui. O x igual a 0 está aqui, né? Exatamente a linha do eixo y. Aí eu vou então para o x igual a 0, y igual a 6. Então eu vou marcar o ponto aqui no y igual a 6. Agora para o x igual a 1, o y dá 11. Então eu vou marcar x igual a 1 está aqui. E o y igual a 11, aqui está o 10, o y igual a 11 é esse valor, essa última linha. Então, x igual a 1, eu vou subir até o y igual a 11, que vai dar um ponto aqui. A reta vai ser a união desses dois pontos, né? Vai ser a reta que passa por esses dois pontos, na verdade.
Então vou tentar fazer aqui da forma mais reta possível. A reta passa por esses dois pontos. E ela é infinita, né? Para os dois lados. Então esse daqui é o gráfico dessa função. Então, de novo, escolher dois valores de x, calcular os valores de y e marcar ali no gráfico, certo? Esse que é o procedimento para fazer o gráfico de uma função afim. O próximo exercício agora é analisar o gráfico de uma função. Então vamos ler aqui a situação. Ao analisar o caso de um paciente em tratamento infectado por determinado tipo de bactéria, o médico detectou que o número dessas bactérias por milímetro cúbico de sangue variou com o passar do tempo, aproximadamente conforme mostra o gráfico que a gente tem aqui. Julgue como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações, justificando como chegou às suas conclusões. Tanto verdadeiro ou falso, tá, pessoal? O objetivo aqui é entender se vocês interpretaram o gráfico, aprenderam, né, a interpretar o gráfico. Né? Para mim não adianta só vocês chutarem verdadeiro ou falso e não deixar claro como que vocês perceberam isso no gráfico. Então por isso que eu vou pedir para justificar tanto verdadeiro como falso. A primeira afirmação. O ponto P corresponde a uma quantidade de 2.000 bactérias por milímetro cúbico de sangue após 24 horas de análise. Então, onde é que está esse ponto P? Está aqui, né? O ponto P no X corresponde a 12, ó, é só ir aqui para o eixo X, e no Y ele corresponde a 2.000. No X é o tempo e no Y é o número de bactérias. Então, vamos voltar para a afirmação. O ponto P corresponde a uma quantidade de bactérias uma quantidade de 2.000 bactérias por milímetro cúbico. Ok. 2.000 bactérias por milímetro cúbico de sangue após 24 horas de análise. Aí tá errado, né? Porque é após 12 horas e não 24. Então essa daqui é falsa. Por quê? Porque são 12 horas ao invés de 24. Afirmação B. O valor máximo de bactérias encontrado foi de 5.000 bactérias após 36 horas de análise. Então onde é que está o valor máximo aqui? Esse gráfico, né? O valor máximo de bactérias, então é o máximo do Y, né? Ó, o valor do Y aqui está aumentando, chega nesse valor máximo e depois começa a diminuir, né? Aqui está o valor máximo, o ponto máximo, né? Então, esse valor máximo, se a gente for olhar aqui no eixo X, ele corresponde a 5.000 bactérias. Então, essa parte aqui está ok. Após 36 horas de análise, se a gente for olhar o tempo que é no eixo X, as 36 horas de análise, então verdadeiro. Como é que a gente pode justificar isso? Foi observado no gráfico, que para o valor máximo a gente tem 5.000 bactérias para 36 horas, certo? É mais fácil, simples de justificar. C. A quantidade de bactérias cresce ilimitadamente durante o tempo de análise. É verdadeiro ou falso? Ilimitado, né? O ilimitado, pessoal, a gente tem a ideia do infinito, ou seja, cresce sem fim. E aqui não é o que acontece, né? Tanto que na alternativa B a gente fala em valor máximo. Então, se tem um valor máximo, não cresce sem fim, ilimitadamente, né? Então aqui é falso. Qual é a justificativa? Por exemplo, a gente pode colocar, é porque tem um valor máximo, né? Não cresce até o infinito, não vai para o infinito. Tem um valor máximo, então não é ilimitado, tá? Agora a afirmação D. A quantidade de bactérias cresce até um valor máximo e após este começa a decrescer. Vamos observar aqui no gráfico como é que acontece. Ó, a quantidade de bactérias vai aumentando. Quando chega em 36 horas tem o valor máximo e começa a diminuir. Então é exatamente o que está nessa alternativa, o que está dizendo nessa afirmação D, né? É verdade. Como é que a gente vai justificar? Bom, olhando no gráfico é o que acontece, né? Vai até um valor máximo, que é o valor de 5.000 bactérias, em 36 horas e depois começa a decrescer. O decrescer, pessoal,
é um sinônimo para diminuir. Tá bom? Assim como crescer é um sinônimo para aumentar. Tá certo? Então essa é a análise do gráfico que eu quero que vocês façam. Próxima questão. Essa próxima questão ela tem bastante texto, mas o principal é a função, tá? O texto é só para explicar o que essa função significa. É aqui que eu falo de aplicação da função, tá? Vamos. Então, a questão 3. Em uma área de 10 hectares, um produtor de soja possui 2 milhões de plantas. Está destacado aqui porque é importante. Certo dia percebeu a presença de ferrugem asiática, como é a doença causada por esse fungo aqui, que o nome científico dele está aqui, em 2 plantas, e tomou nota de quantas estavam sendo atingidas nos próximos dias, conforme a tabela e o gráfico abaixo. Então, no dia 0, quando começa, né, quando ele percebe, tem 2 plantas atingidas, no segundo dia tem 63 plantas atingidas, no quarto dia tem 2.000 plantas atingidas, no quinto dia já vai para 11.247 plantas atingidas, né? E aí, colocando isso no gráfico, a gente tem esse gráfico aqui. Então, com o auxílio do Excel, o produtor concluiu que o número de plantas com ferrugem pode ser estimado por essa função aqui. Aqui tem um x, né, junto com 0,75. Onde x é o número de dias e f de x é a quantidade de plantas doentes. A pergunta: caso nenhuma ação de combate ao fungo seja tomada, em quantos dias toda a plantação desse produtor estará acometida da doença? Isso é um exemplo bem interessante, pessoal, porque na prática pode-se fazer isso mesmo, tá? Ao analisar alguns dias, né, o produtor percebe essas quantidades. Então o Excel ele acha o que? Ele procura a função, né, a fórmula que mais se ajusta a esses dados. E a fórmula encontrada no caso é essa aqui, que é uma função exponencial, que tem aquela característica, né, de começa a variar pouco e depois de um certo tempo explode, né, começa a variar muito rápido. Certo? Então é essa fórmula aqui que nos interessa. O f de x, que é a mesma coisa que y, é o número de plantas acometidas por esse fungo. E aqui é a expressão que a gente vai usar para calcular, né, o número de plantas doentes a partir dos dias, que é o x, certo? Então, o que é mais importante aqui para o exercício é a função que dá a fórmula, né, para a gente calcular o número de plantas doentes por cada dia. E aqui a gente quer saber o quê? Quantos dias toda a plantação vai estar acometida? Quantas plantas tinham nessa plantação? Voltando lá, 2 milhões de plantas, né? Ou seja, então a gente quer saber quantos dias vai levar para essa doença acometer 2 milhões de plantas. 2 milhões a gente representa assim, escreve assim, certo? Eu vou reescrever essa função com o y, para ficar mais fácil. Então, y é igual a 2 vezes 10 elevado a 0,75 vezes x, onde y é o número de plantas e x é o número de dias. Eu quero saber quantos dias né? Ou seja, eu quero saber o x, que são os dias. Quantos dias vai levar para esse número de plantas doentes chegar a 2 milhões, desculpa. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir o 2 milhões pelo y. Então, 2 milhões igual a 2 vezes 10, 0,75, x. E aí eu vou achar esse valor do x, certo? A gente fez esse exercício parecido na aula por uma questão de bactérias, né? Por uma função que representava o número de bactérias. É um fenômeno parecido, né? Bactérias se multiplicando e um fungo se espalhando numa plantação. A dinâmica é parecida. Por isso que tem essa é a mesma função, né? Uma função exponencial. Como é que a gente vai resolver isso, então? Eu quero isolar o x, né? Eu quero achar o valor do x, porque eu quero saber a quantidade de dias. Mas primeiro, eu vou isolar essa potência toda aqui.
Então, esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Eu vou ficar então com 2 milhões dividido por 2, e do outro lado sobra o 10,075x. 2 milhões dividido por 2, metade de 2 milhões é 1 milhão. E aqui desse outro lado, 10 elevado a 0,75x. Aqui eu botei um zero a mais. Ok, 1 milhão igual a 10 elevado a 0,75x. Então aqui o que eu quero saber? Eu vou inverter essa equação. Eu vou inverter essa equação para ficar mais simples da gente entender. Então eu tenho 10 elevado a 0,75x e isso dá 1 milhão. Então eu quero saber qual é o expoente do 10 que, fazendo 10 elevado a esse expoente, o resultado é 1 milhão. Essa operação que a gente quer saber o expoente é o logaritmo que tem lá na calculadora. E esse logaritmo ele vai depender da base da potência que a gente quer. Se a base é 10, vocês vão procurar lá na calculadora o botão log. Se a base fosse, que é o exemplo que a gente fez em aula, a base e, por exemplo, e elevado a x, a gente procura lá na calculadora o botão ln. Certo? Mas aqui uma base é 10, a gente vai procurar o botão do log mesmo. Então, o que eu quero saber aqui, né? O logaritmo de 1 milhão. Né? Essa operação, logaritmo de 1 milhão, vai me dizer qual é o expoente do 10, que essa potência aqui dá 1 milhão. Então, na calculadora, vocês vão colocar log e depois apertar o 1 milhão. Escrever, né? O 1 milhão. Que aí vai dar o resultado desse expoente aqui, vai dizer qual é o expoente, certo? Às vezes a ordem é invertida, primeiro coloca o número e depois o log, tá? Aí tem que ver como a calculadora de vocês funciona. Fazendo isso, o resultado provavelmente vai dar, provavelmente não, tem que ser 6, certo? Por quê, pessoal? 10 elevado a 6 é 1 milhão. Certo? Então, o expoente você tem que dar 6. Então, achando o expoente, lembra que o expoente é 0,75x, né? Então, a gente tem 0,75x igual a 6. Então, para isolar o x, vai ser 6 dividido por 0,75. E fazendo essa conta, a gente vai ter, lembrando que vai poder usar a calculadora na prova, né? Vai ter 8. 8 dias, ou seja, se não for tomada nenhuma atitude, né, para combater esse fungo, em 8 dias toda essa plantação de 2 milhões de plantas vai ser tomada, né, por esse fungo, certo? Então, ó, vejam que esse exercício tem duas partes. A primeira, substituir o y pelo número de plantas. Depois, isolar a potência aqui, né, o 10 elevado a esse expoente. Então, primeiro a gente substituiu aqui, depois a gente isolou a potência aqui do 10, depois a terceira parte a gente fez o logaritmo, né, achou o logaritmo igual a 6, e no final a gente fez essa equação aqui, com o expoente e com o resultado do logaritmo, né? Porque quando a gente faz o logaritmo, a gente acha o expoente 0,75x. É todo esse 0,75x que é o 6. Então depois a gente precisa fazer essa conta aqui ainda, certo? Esse é o exercício, acho que é o mais difícil da prova. A gente fez em aula uma versão mais difícil dele. Aí eu deixei ele menos trabalhoso para a prova. O quarto exercício, né? Agora a gente vai entrar já em limites. Então, escolhendo valores adequados para x, calcular por aproximação esse limite aqui. E aqui está a tabela, tá? Esse limite, se a gente for tentar substituir direto o valor do 13, a gente vai ter problema com esse denominador, porque a gente vai ter o quê?
3 ao quadrado menos 9 sobre 3 menos 3. Independente do resultado que der em cima, embaixo 3 menos 3 dá 0. E divisão por 0 não existe. Então não tem como fazer substituindo. Uma alternativa então é fazendo por aproximação. Aproximar o x e ver para onde a função vai, certo? O x aqui está indo para 3. Aí vamos lembrar que quando está escrito assim, eu quero saber a aproximação do 3, né? Pelos dois lados, pela esquerda e pela direita. Né? X tendendo a 3 aqui por valores menores, que é pela esquerda, a gente bota um menos, e x tendendo a 3 por valores maiores, que a gente bota um mais, x tendendo à direita, certo? Então, a gente tem que, para calcular o limite, a gente tem que ver a aproximação pelos dois lados, porque a gente viu um exemplo na aula, que se a gente vai por um lado só, pode ser que por um lado seja um limite, pelo outro lado seja outro limite. Então, a gente faz os dois lados, e eles têm que ser iguais. Então, fazendo o primeiro por valores menores que 3, x tendendo a 3 pela esquerda. Vou pegar aqui, a gente pode ver aqui que tem 6 linhas na tabela, então eu vou pegar 3 valores menores, que vai ser x tendendo a 3 pela direita, e 3 valores maiores, que vai ser x tendendo a 3 pela direita. Aqui pela esquerda e aqui pela direita, né? Esquerda, valores menores, e direita, valores maiores. Quando a gente fala em aproximar, eu não vou pegar 1 ou 2, eu vou pegar números decimais bem perto. Então, pode ser 2,9, 2,99, 2,999, certo? Isso são valores bem próximos. Agora, x tendendo a 3 pela direita, valores próximos, mas maiores que 3. Então, eu posso começar por 3,1, depois 3,01 e depois 3,001. Ou seja, estou cada vez mais me aproximando de 3, só que aqui por valores maiores e aqui por valores menores. Mas das duas formas eu estou indo para x igual a 3. E aqui eu quero ver para onde a função vai. À medida que o x vai para 3, para onde os valores da função vão. A gente vai fazer, claro, na calculadora esses cálculos e a gente vai colocar os resultados aqui. Então, fazendo na calculadora, quais os valores que a gente acha? Para x igual a 2,9, substituindo nessa fórmula, eu vou colocar aqui esse primeiro para ver como ficaria substituindo, né? Então, 2,9 ao quadrado menos 9 dividido por 2,9 menos 3. E fazendo esse cálculo aqui, a gente tem 5,9. Para 2,99, a gente vai ter 5,99. Para 2,999, a gente vai ter 5,999. Agora vamos ver para os valores de x com x tendendo à direita, né? Para x igual a 3,1, substituindo ali, a gente vai ter o y, a função, né, 6,1. Para x igual a 3,01, a gente vai ter 6,01. E para x igual a 3,001, a gente tem 6 igual a 0,01. Então, o que a gente percebe aqui? Que à medida que a função, o valor da função, à medida que o x, né, vai para 3, tanto por valores menores como por valores maiores, o valor do y da função está indo para onde, né? Aqui a gente tem 5,9 até 5,999 e aqui por cima a gente vai 6,01, 6,001, certo? Ou seja, está se aproximando de 6. Então, à medida que o x vai para 3, a função vai para 6. Então, esse é o limite da função, certo? Como a gente chegou a essa conclusão, é o cálculo que está aqui. A gente pode escrever, né? Que calculando o valor da função para valores de x menores, esses daqui, né? Que 3, e valores maiores que 3, mas sempre se aproximando de 3, a gente viu que o valor do y da função se aproxima do 6. Aí por isso que a gente conclui que o limite da função, dessa função aqui, com x tendendo a 3, é 6.
E o mais importante, né? Fazendo dos dois lados, tanto pela direita como pela esquerda, a gente obtém o mesmo valor. Isso é o principal, tá? Agora o próximo exercício, os limites, calcular os limites, né? Que é a parte que a gente viu na última aula. A gente tem, vamos fazer aqui um por um. Primeiro, esse limite de 2x mais 1 com x tendendo a 2, tá? Quando, pessoal, né, o que a gente viu na aula, como eu fiz na aula, né, como tá lá na folha, a gente separa, né, a gente sabe que o limite com x tendendo a um número de x vai ser esse número aqui, para onde o x está tendendo, né, tá lá naquela folha, a gente viu isso na aula. E a gente viu também que o limite de uma constante com x tendendo a qualquer outro número, né, vai ser sempre o valor da própria constante. Então, o limite de uma função que é um número só é esse próprio número. E na prática, usando essas propriedades, né, a gente viu que na prática era só substituir o valor do x para onde x está indo na função, certo? E quando der para substituir, pessoal, dá para fazer isso, não tem problema. Então aqui ficaria como? A gente sabe que esse limite, né, a gente sabe que esse 2 vai para 2 mesmo, que é essa propriedade aqui, né, o limite de uma constante vai para outra constante. Esse x ele vai para onde o x está indo, né, para 2. Mais 1. Porque a gente sabe que esse 1, a função vai para 1 mesmo, né? Então, eu faço a primeira multiplicação que dá 4. 4 mais 1 dá 5. Então, esse é o nosso limite, certo? Na prática, a gente só substituiu esse x aqui para onde a função está indo no valor da função, certo? Vamos para o próximo. Esse limite aqui, ó, ele é mais complicadinho, mas de novo, a gente tem x tendendo a menos 1 para essa função toda aqui. Eu sei que cada um desses x vai tender a menos 1. E o resto das operações, né, elevar a 4, somar, subtrair ou multiplicar por 2, por exemplo, elas vão se repetir, né? Então, eu sei que esse x é para menos 1, então se ele está elevado a 4 aqui na função, eu sei que a função vai tender para menos 1 elevado a 4, mais 2 vezes menos 1 sobre menos 1 ao cubo. Ou seja, na prática, eu só substituo os valores de x por menos 1. Aí, fazendo cada uma das contas. Menos 1 elevado a 4 é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar o quê? Menos 1 vezes menos 1 é um positivo, lembra que menos com menos dá mais, e menos 1 vezes menos 1 aqui também dá um positivo. Então, se a gente multiplicar esse 1 por esse 1, vai dar 1. Ou, em resumo, né, número negativo, não só o menos 1, elevado a um expoente par, sempre dá positivo. Se fosse um expoente ímpar, aí vai dar negativo. Então aqui, menos 1 elevado a 4 vai dar 1. 2 vezes menos 1, sinais diferentes, então fica menos 2. E esse menos 1 aqui, tudo isso sobre. Menos 1 elevado a 3 é expoente ímpar, então vai ficar negativo, menos 1. Fazendo a conta aqui, ó, tinha R$1, paguei 2 e depois paguei 1, então no final eu paguei 3, né? 1 menos 3, tinha 1, paguei 3, fiquei devendo 2, então menos 2. E aqui embaixo o menos 1. Na divisão é a mesma regra da multiplicação, sinais iguais fica positivo. E 2 dividido por 1 é 2, então a gente fica com resultado mais 2. O limite é 2, certo? Vamos para o próximo. Ó, x tendendo a 0. Se der para substituir aqui, não vai ter problema nenhum. Substituindo identifica, né? Porque a gente sabe que o x vai para 0. Então,
abre parênteses, 0 ao quadrado mais 1 e tudo isso elevado ao cubo. 0 ao quadrado é 0 vezes 0 e isso dá 0. Então a gente vai ficar com 0 mais 1 elevado ao cubo. 0 mais 1 dá 1 e elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1 que dá 1. Né? 1 vezes ele mesmo dá sempre 1. Né? Então esse limite deu 1, certo? Basicamente isso. Aqui, pessoal, a gente já tem essa operação aqui, né? A gente já tem essa operação. 0,5 elevado a x. É uma função exponencial. Mas o x está tendendo a zero, então dá para substituir também. A gente sabe que isso vai para 0,5 elevado a zero. E se fizer na calculadora, isso dá 1. Né? A gente sabe também que todo número elevado a zero dá 1, exceto o próprio zero. Né? 0 elevado a zero é uma coisa que não existe matematicamente. Então aqui deu 1, certo? Só substituir de novo o x ali na função. Agora aqui, pessoal, a gente já tem x tendendo a infinito. Aí isso aqui já é um problema, porque a gente não tem como substituir infinito diretamente, né? Não tem como fazer essa operação. 2 elevado a infinito vai dar quanto, né? Ou aqui, menos 2 vezes infinito ao quadrado vai dar quanto? Aí a gente tem que olhar lá para aquela tabela. Então, quando for x tendendo a mais ou menos infinito, a gente vai ter que olhar para a nossa tabela lá, certo? Essa tabela aqui, ó, da última aula, certo? A gente tem ali duas funções, né? 2 elevado a x, que é uma função que é a função exponencial, e essa função quadrática aqui, menos 2x ao quadrado mais 5x mais 6. Então a gente vai olhar as duas separadas ali na tabela. Ó, 2 elevado a x é a função exponencial, né? E o gráfico dela vai ficar como? Quando a base é maior que 1, o gráfico vai ser assim. Que é este caso que a gente tem aqui. Primeiro, né? Então, quando x tende a infinito, é x tendendo para cá. A gente tem na tabela que quando x vem para infinito, a função vai para cima lá, que no y é infinito também. Então, quando x vai para infinito, a função também vai para o infinito. Então, a gente sabe que esse primeiro limite aqui é infinito. O segundo limite é uma função quadrática, né? Que está lá na folha como ax ao quadrado mais bx mais c. E o gráfico dessa função é uma parábola, que é aquele u, que pode ser para cima, virado para cima, virado para baixo. O que a gente viu naquela folha? Que se o a, que é o que multiplica o x ao quadrado, ele é negativo, então o gráfico vai ser assim, para baixo. Que é o que acontece aqui, ó, o número que multiplica o x ao quadrado é negativo. Ou seja, quando o x, se o gráfico dela é assim, né? Quando o x estiver tanto para mais infinito ou para menos infinito, a função está indo para onde? Lá para baixo, né? À medida que x vai para mais infinito, o gráfico está indo lá para baixo, ou seja, o y está indo para menos infinito. Então, esse limite dessa segunda função aqui quadrática é menos infinito. Então, a primeira, que é exponencial, que é essa aqui, vai para mais infinito, vezes essa segunda que vai para menos infinito. Então, a gente tem uma coisa que vai para mais infinito, vezes uma coisa que vai para menos infinito. O que é infinito, né? A gente pode pensar como números muito grandes, né? Ilimitados, né? Não é um número, não é 1 milhão, 10 milhões. É qualquer números muito grandes, na ideia de ser ilimitado. Então, se eu tenho números muito grandes, positivos, né, importante, vezes números muito grandes negativos, eu vou ter sempre números muito grandes, então o limite vai para o infinito. Só que como os sinais são diferentes, eu vou estar multiplicando números positivos com números negativos, o resultado vai ser negativo. Então esse limite aqui
vai ser menos infinito, certo? Lembra que na aula eu tinha comentado, né? Se a gente tem infinito vezes uma coisa que também vai para o infinito, isso vai para o infinito também. A gente está multiplicando números muito grandes. Mas se a gente tiver isso com sinais diferentes, aí isso vai para o menos infinito, porque a gente vai multiplicar coisas grandes, mas por serem sinais diferentes vai dar menos infinito. Agora esse limite aqui, ó, a gente tem uma subtração, então a gente tem que olhar essa função e essa aqui de forma separada, né? Porque a primeira alternativa, né? Se eu tentar substituir esse x igual a zero, aqui já não vai dar, porque 1 dividido por zero não dá. Então eu tenho que usar aquela tabela. A gente pode pensar assim, a primeira coisa é tentar substituir. Se não deu para substituir, aí tem que ir para aquela tabela dos gráficos. Tá? Quando for um número aqui no x, né? Então vamos olhar separadamente esse limite aqui de x tendendo a zero de 1 sobre x na 4. Se a gente for olhar na tabela, essa é aquela função 1 sobre x na n, tá lá na tabela, né? E a gente separa em dois casos, um com expoente par e o com expoente ímpar, né? Aqui no caso o expoente é par. E aí como é que fica o gráfico? A gente volta lá na tabela e vai procurando, né? Ó, aqui estavam as parábolas do exercício anterior, aqui é logaritmo, aqui ó, função 1 sobre x elevado a n, n ímpar, x ao cubo, x na quinta, né? O gráfico vai ser assim, esses dois arcos para lados diferentes, e quando é par, tem esses dois arcos aqui simétricos, né? Que vão para o mesmo lado. Então o nosso é 1 sobre x na 4, o nosso n é par. Então é esse gráfico aqui. Que é mais ou menos assim, né? Então qual é o limite quando x tende a zero? Quando no x a gente está indo para zero, pelos dois lados, o gráfico está subindo, né? Ou seja, está indo para mais infinito. Então esse limite aqui, a gente sabe que vai dar infinito. Agora o segundo limite, né? A gente tem esse limite aqui, limite de 1 sobre x na 4 menos 1. Bom, o limite da constante é a própria constante, né? Então o que a gente tem? A gente tem uma coisa que vai para o infinito, menos um valor. Bom, esse somar ou subtrair um número do infinito não vai fazer diferença, não vai deixar de ser infinito, né? Então esse limite vai dar infinito. Vamos para o próximo, ó. Limite com x tendendo a zero de 1 sobre x na 5. Então a gente tem essas duas funções, né? A gente vai ver de forma separada. Então a gente vai ver primeiro esse limite de 1 sobre x na 5 com x tendendo a zero. Agora a gente tem o expoente ímpar. Então se eu olhar lá na folha dos gráficos, né, na tabela de vocês, o gráfico vai ser assim. Um arco para cá e outro arco para cá. E aí qual o problema disso? A gente está procurando o limite quando x tende a zero. Então tem que olhar pelos dois lados. O que a gente viu na aula, né? Que já está escrito lá na folha, né? Mas vamos, né, para entender melhor aqui. Quando x vai para zero pela esquerda, a função vai lá para baixo. Então vai para menos infinito. Quando x vai para zero pela direita, a função está indo lá para cima, ou seja, está indo para mais infinito. Então pela esquerda vai para baixo e pela direita vai para cima, então não existe esse limite aqui. Por que ele não existe? Porque quando a gente bota o limite dessa forma, a gente está falando de tender pelos dois lados, né? É aquele exercício que a gente fez lá, esse exercício da aproximação, né?
Quando a gente coloca um limite, a gente está falando de aproximar tanto para valores maiores como para valores menores. Então esse limite não existe. Quando a gente faz menos 1, ele não vai existir, né? Então a gente já sabe que esse limite aqui não existe. E aí percebam que a única diferença da letra G para a letra H é esse mais aqui. E lembra que esse mais lá em cima quer dizer? Quer dizer que a gente está pegando os valores maiores ali do x, né? Valores à direita. Então, de novo, a gente tem a função 1 sobre x na 5 e a função constante 1, né? 1 sobre x na 5, o gráfico vai ser o mesmo que a gente tinha feito antes. Só que agora eu estou falando só em limite com x tendendo a zero pela direita. Então, só vou olhar essa parte aqui. Quando o x vai para zero, o zero que fica aqui, né, pela direita, o gráfico da função sobe. Então, vai dar infinito. Mas o limite aqui só está falando do limite da função com x tendendo a zero pela direita. Então é só isso que eu vou me preocupar. Essa parte aqui para mim agora não vai ser interessante. Então eu sei que essa primeira parte está infinito, menos o limite de 1, eu sei que é o próprio 1, né? Vai para 1, vai para a própria constante. Infinito menos 1 dá o próprio infinito. Então esse limite aqui dá infinito. Então percebam que da letra G e da letra H, a letra G tinha limite de x tendendo a zero, de 1 sobre x na 5 menos 1. Isso aqui não existia, porque esse limite aqui de 1 sobre x na 5 com x tendendo a zero não existe. Já na letra H, a gente coloca x tendendo a zero pela direita. Então isso já faz sentido. Quando x tende a zero pela direita, a gente sabe que essa função aqui vai para mais infinito. Então, vou ter mais infinito menos uma coisa constante, um valor fixo, né? Eu sei que isso vai dar infinito. Se tivesse um outro exemplo, limite com x tendendo a zero pela esquerda, de 1 sobre x na 5 menos 1, aí ao invés de olhar essa parte aqui com x tendendo a zero para valores maiores, eu vou olhar a outra parte da função, né? Se eu quero x tendendo a zero pela esquerda, que são valores menores, eu vou olhar essa parte do gráfico que está na esquerda do zero. E quando o x vai para zero pela esquerda, a função vai para menos infinito. Então, esse limite aqui dá menos infinito, menos 1. Menos infinito subtraindo 1 vai continuar sendo menos infinito, certo? Então, prestar atenção, pessoal. Quando a gente estiver falando de limites laterais aqui, vai ter esse mais ou esse menos, que indica que é pela direita e pela esquerda, tá? Esse é o último exercício. Nós vamos voltar para dar uma olhada geral nesses limites para analisar uma coisa, né? O que a gente viu aqui? Que esses 4 primeiros a gente só substituiu. E esses aqui a gente já usou os gráficos, né? Aqueles limites dos gráficos. Como que na prova a gente pode né, determinar qual estratégia a gente vai usar? Vamos tentar sempre primeiro substituir. Substitui, né? Se na hora de substituir deu para substituir, não deu nenhuma divisão por zero, ok, faz a substituição. Aí quando vai usar os gráficos, né? Quando a substituição não der certo, que é por exemplo essa f, se eu botar x igual a zero, fica uma divisão por zero, que não dá. Ou quando for um limite com x tendendo a infinito, né? Quando esse x tende a infinito, não tem como eu substituir. Aí eu tenho que olhar lá pelos gráficos, né? E lembrar, infinito vezes infinito vai seguir sendo infinito. Aqui nesse caso, né? Infinito menos uma constante segue sendo infinito. Na letra E a gente tinha infinito vezes menos infinito, né? Então, o resultado vai ser menos infinito, certo? Então, primeira coisa, tenta substituir o valor do x aqui para onde x está indo. Se der para substituir, o limite é aquele resultado mesmo. Se não der para substituir, a gente tem que fazer essa análise do gráfico, tá, pessoal? A prova vai ser essencialmente isso, certo? Então, obrigado pela atenção, bons estudos.